Fala galera, bom dia. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui a sua audiência. Muito obrigado por você estar disponibilizando o seu tempo para estar acompanhando aqui as notícias com a gente. Lembrando que você pode deixar seu comentário, sua pergunta, sua opinião livre no chat, contanto que não haja falta de educação, que não haja ofensa, a sua opinião é bem-vinda. Beleza? Gostaria de pedir também que, se você puder, não se esqueça de se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, e compartilhar ele para que a gente possa estar alcançando mais pessoas aqui na plataforma, beleza? Não se esqueça também de ativar o sininho para estar recebendo a notificação sempre que a gente entrar ao vivo. E para começar, vamos com ele. Barroso é campeão de voos da FAB em 2024. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi a autoridade que mais usou aviões da Força Aérea Brasileira, FAB, em 2024. Segundo a apuração do jornal O Globo, o ministro fez 146 viagens. O número é quase o dobro de vezes em que um jato foi pedido pela presidência da Corte no ano anterior, que chegou a 77. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que tinha sido campeão em 2023 com 135 voos, ficou agora em segundo lugar, com 127 viagens. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, completou o pódio com 123 deslocamentos em aviões da FAB. Qual o grande problema? É que essas autoridades elas não usam esse avião somente para eventos que dizem respeito aos seus cargos, né? Como, por exemplo, Barroso usou o avião para ir para o casamento de Flávio Dino, né? Ou seja, quando eu e você precisamos nos deslocar para um evento particular, nós precisamos comprar uma passagem cara e num avião muitas vezes pouco confortável e com recursos próprios, né? Não, um cara desse, para fazer uma viagem particular, para ir para uma festa, ele pega um avião. Lembrando que alguns desses aviões da FAB, eles chegam a ter um custo de R$30 mil por hora de voo. Aí você pegue o cara que fez 146 viagens, né? Quanto de custo esse cara não gerou para a União? Isso a gente está falando de uma só pessoa. E muitas vezes para eventos particulares, eventos que não estão ligados diretamente com o cargo que eles ocupam. Mais uma farra com o nosso dinheiro, né? Um absurdo. Irmãs de suplente do ministro Lula receberam Bolsa Família. Desde maio de 2013, Magali e Sueli Gomes Alves de Souza, irmãs da senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, recebem Bolsa Família, programa de auxílio do governo federal. Jussara é suplente do ministro do Desenvolvimento e da Assistência Social do governo Lula, Wellington Dias, do PT. O ministério é responsável por coordenar programas como Bolsa Família, né? Lembrando, olha a ligação aí, além de ser suplente dele, ele coordena o ministério que coordena o Bolsa Família. Jussara Lima, como senadora, recebe um salário de R$44 mil, que será reajustado para 46,6 mil em fevereiro de 25, conforme o decreto legislativo de 2022. As duas irmãs da senadora moram na cidade de Fronteira, no Piauí. Além disso, em Fronteira, Piauí, Conceição Alves, outra irmã de Jussara, chefia a Secretaria Municipal de Cultura. Eudimar Agripino, cunhada de Jussara, ocupa o cargo de secretária da Assistência Social do município, ou seja, um ciclo familiar que garante o Bolsa Família para essas pessoas, né, ligadas a esse ministro, né, de certa forma. Mas nada que nos surpreenda mais, né, vindo. Para ser ministro do PT, você já sabe quais são os pré-requisitos, né? Líder do governo Lula na Câmara surge em áudio sobre compra de votos. O nome do deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, líder do governo Lula na Câmara de Deputados, apareceu em áudios encontrados pela Polícia Federal durante uma investigação que apura compra de votos e desvios de verbas em emendas parlamentares no Ceará. Ele nega qualquer envolvimento com os fatos. A suspeita envolve um possível esquema revelado nesta semana pela revista Piauí em Choró, pequeno município do Ceará. A investigação aponta que cerca de 12% de uma emenda parlamentar destinada à saúde no valor de 1,5 milhões podem ter sido desviados, o que corresponderia a aproximadamente 180 mil reais, né? À primeira vista parece ser um valor pequeno, né? Mas para comprar voto em um município pequeno, com uma população pequena, já é um valor considerável, né? E emendas ligadas ao líder do PT na Câmara, né? Será que ele sabia? Segundo áudios vazados, parece que sim, né? Mas vamos aguardar o avançar das investigações. Agora ele aí, o embaixador que quer ser presidente. O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB, tem interesse em filiar Gustavo Lima para as eleições de 2026. O presidente nacional da sigla, Leonardo Avalanche, também disse aprovar a ideia de ter uma chapa composta pelo cantor sertanejo e pelo empresário Pablo Marçal, já filiado à legenda. A ambição do PRTB vai além. Ao Portal 360, Avalanche disse também almejar as filiações do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos governadores Romeu Zema, do Novo Minas Gerais, Ratinho Júnior, do PSD, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e dos senadores Cleitinho e Damares. E com certeza absoluta, a filiação de Gustavo Lima, o embaixador.
O presidente do PRTB declarou ainda que Pablo Marçal já confirmou que vai seguir na legenda para as próximas eleições. Pablo hoje é o nosso líder político dentro do partido e tem dito que, além da pontuação nas pesquisas eleitorais e observados alguns critérios, ele está disposto a participar e organizar essa grande construção nacional. Perguntado sobre a possibilidade de Gustavo Lima ser vice de uma chapa com Marçal, Leonardo Avalanche respondeu que o inverso também é possível, que Marçal como vice e Gustavo Lima como presidente. Abre aspas, são tantas opções dentro dessa construção, afirma o dirigente partidário. O presidente do PRTB diz ter certeza que a sigla terá nomes fortes para governadores e senadores e com certeza absoluta uma chapa imbatível para presidente da República. Mas e aí, qual a sua opinião? Votaria no embaixador Gustavo Lima para presidente do país? Lembrando que, baseado no atual presidente, ele tem, algumas similaridades, né? Já teve mandado de prisão expedido e gosta de tomar uma cachaçinha, né? Mas e aí, você votaria no embaixador? Confesso que tô pensando aí nessa possibilidade, viu? Mas queria saber a sua opinião. Votaria no embaixador ou não? Nos primeiros 2 anos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a taxa de negativas a pedido via lei de acesso à informação foi de 7,9%. O índice supera o registrado nos 2 anos iniciais da gestão de Jair Bolsonaro, quando foram 7,7% das solicitações rejeitadas. O site Poder 360 divulgou o levantamento nesse sábado. Durante a campanha eleitoral, Lula criticou a gestão de transparência do governo anterior em maio de 2023. Jair Possado declarou que a lei de acesso à informação havia sido estudada por seus predecessores. O petista disse que revisaria a legislação. Pois é, para quem criticou tanto, falou que revisaria, a lei de acesso à informação, o cara tá negando ainda mais informação, né? Vai entender, né? Coisas do Brasil, coisas do PT, né? Ele que tanto criticou o cartão corporativo e hoje gasta mais no cartão corporativo do que o ex-presidente Bolsonaro gastou, né? Mas é isso mesmo, são as falácias do PT. O alistamento militar feminino. Lembrando que já existiam mulheres, nas Forças Armadas, porém em cargos técnicos, como médica, como enfermeira, engenheira. E agora não, são vagas para militares combatentes. Com apenas 2 dias de inscrições abertas, o alistamento voluntário feminino das Forças Armadas já registrou 6.613 mulheres alistadas. O período de alistamento teve início nesta quarta-feira, dia 1º, e vai seguir até dia 30 de junho. Até então, o alistamento era exclusivo para homens a partir de 18 anos. Lembrando que para os homens segue obrigatório, mas para as mulheres é facultativo, é opcional. Elas podem escolher se querem se alistar ou não. Neste ano foram disponibilizadas 1.465 vagas para as mulheres, distribuídas entre o Exército com 1.010, a Aeronáutica com 300 vagas e Marinha com 150 vagas. A expectativa é que o número de vagas femininas aumente progressivamente até representar 20% do total disponível para as Forças Armadas. Em nota, o Exército destacou que o expressivo número de inscrições reflete o crescente interesse feminino em contribuir com a defesa nacional. Esse volume expressivo nos primeiros 2 dias demonstra o crescente interesse em integrar as fileiras das Forças Armadas, declarou. Pois é, galera, as mulheres, ocupando mais um espaço, mais um espaço ontem restrito apenas para homens, e o tempo vai provar se é uma decisão acertada ou não, mas creio que sim, creio que sim. Assim como os homens também são triados, são escolhidos aqueles mais aptos, mais capazes, fisicamente pelo menos, as mulheres também serão, então serão escolhidas aquelas mulheres mais aptas e capazes, pelo menos na teoria. Vamos aguardar os frutos disso, mas de fato é um crescimento da representatividade feminina, na nossa sociedade, ocupando um espaço que antes não tinham, que elas usem esse espaço com sabedoria e possam contribuir para a nossa defesa nacional. O governo Luiz Inácio Lula da Silva decidiu reduzir o orçamento destinado à questão de riscos e desastres ambientais em 2025. A verba será de 1,7 bilhão, uma queda de 200 milhões em relação a 1,9 bilhão alocados em 2024. O corte ocorre depois de um ano marcado pela tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, por um recorde de queimadas no Pantanal e pelo aumento da seca na Amazônia. O Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, revelou que as emendas parlamentares para desastres climáticos também caíram de 69,9 milhões em 2024 para 39,1 bilhões em 2025. Historicamente, o governo federal investiu em média 2,3 bilhões anuais no programa de gestão de riscos. A baixa nos investimentos ocorre justamente no ano que o Brasil vai sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, em novembro, lá em Belém do Pará. Pois é, galera, lembrando
que uma notícia como essa no governo anterior e o povo estava pedindo impeachment já, né? Nós temos hoje mais queimadas, nós temos hoje mais desastres no geral. Num dia desse, o Rio de Janeiro alagado, outro dia desse, Brasília alagado, outro dia desse, boa parte do Rio Grande do Sul destruído, e o governo reduzindo os recursos para combater esses desastres naturais, né? Agora você não vê, cadê Greta Thunberg aqui reclamando, você não vê, cadê Leonardo DiCaprio, cadê os atores globais? Sabe por que você não vê? Porque agora é o governo amiguinho deles. Agora Jorge Soros não manda que os artistas internacionais venham pra cá fazer zoada. Vim pra cá não, né? Que a maioria não vem. Só faz videozinho do sofá da sua casa criticando o governo, né? Pra você ver como essa galera é parcial e nociva. Hoje, o governo Lula, ele investe menos dinheiro e você não vê. Você vê todo mundo caladinho, né? Qual a sua opinião com relação a isso? Quero que você bote aqui nos comentários. O que é que você acha do governo Lula estar retirando dinheiro do combate a esses desastres ambientais, sendo que foi um dos temas mais criticados na gestão do governo Bolsonaro? Não esqueça, quero ouvir a sua opinião. Lula, amigo de ditadores. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT vai enviar uma representante à nova posse do ditador venezuelano Nicolás Maduro, marcada para o dia 10 de janeiro. A escolhida embaixadora do Brasil na Venezuela, Gilvânia Maria de Oliveira. Para quem viu aquela briguinha de Lula com Maduro e achou que eles tinham rachado, qualquer um sabia que aquilo ali era um teatrinho, né? Que era um teatrinho. Hoje, na contramão do mundo todo que não reconhece Maduro como o vencedor das eleições venezuelanas, Lula manda um representante. Apesar de não reconhecer formalmente, quando você envia um representante do governo, um representante do Estado brasileiro, isso você está, como é que eu posso dizer? Você está reconhecendo a legitimidade daquele pleito. Senão você não mandaria, né? Isso na contramão de todos os outros países, inclusive países de esquerda, como é o caso do Chile. Por exemplo, o Chile é um país de esquerda com governo de esquerda e o Chile já deixou claro que não reconhece a vitória, né, de Nicolás Maduro nas eleições. Países como o Paraguai, que inclusive recentemente cortaram relações diplomáticas com a Venezuela em função dessa eleição roubada que aconteceu na Venezuela, mas não, o Brasil segue apoiando ditaduras. E vamos ver aonde isso vai terminar, né? Talvez o sonho de Lula ser um Maduro para o Brasil, né? Acha que ele vai conseguir? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se é isso que você pensa também. Lembrando também que momentos tensos são previstos para daqui a 2 dias, né? O verdadeiro vencedor das eleições, que estava exilado na Espanha, ele fez um tour por vários países da América e disse que dia 10 volta para tomar posse. Maduro já reforçou a segurança nas fronteiras, disse que assim que ele pisar ele será preso, né? Vamos ver se ele vai ter coragem ou não de voltar, né? Eu não voltaria, não voltaria. E você voltaria para Venezuela sabendo que vai ser preso, torturado? Essa semana, inclusive, o genro dele, que levava os 2 netos para a escola, foi sequestrado. Mais uma tentativa de intimidar para o rapaz não voltar, né? Mas e você, o que faria? Deixa aqui sua opinião. O show da vida não é mais tão fantástico assim. Ao menos é o que indicam os dados finais de audiência de 2024. A mais tradicional atração jornalística dominical chegou ao fim do ano com uma sequência pouco usual de feitos negativos. Em sua última edição, em 2024, o noticioso da Globo amargou a pior performance de toda a sua história, quando desconsideradas as edições levadas em feriados como Carnaval, Natal e Ano Novo, né, que cai muita audiência. Além disso, Maju Coutinho e Poliana Brita se tornaram responsáveis pelo ano de menor ibope do programa, que completará 52 anos em 2025. Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem com fontes de mercado, revelam que o Fantástico marcou uma média de apenas 16,8 pontos em suas 52 edições transmitidas ao decorrer de 2024. Trata-se do pior desempenho da história do programa, que já acumula uma perda de 51% dos seus telespectadores desde 2001, quando teve seus melhores números deste século, com 34,3 pontos. Em 23 anos, mais de 3 milhões e 350 mil pessoas deixaram de assistir o jornalismo da Globo apenas na principal metrópole do país. Lembrando que são números apenas de São Paulo. E aí, qual você acha que é o grande responsável por isso estar acontecendo, por a Globo ter perdido tanto essa demanda? Para mim, uma parte está diretamente ligada com esse editorial de esquerda, com esse editorial progressista que não representa mais o povo, que foi liberto com o advento das redes sociais. Com a chegada das redes sociais, de plataformas como o YouTube mesmo, você acaba tendo a opção de escolher o que assistir. Antes não, você era refém da mídia tradicional. De domingo à noite, ou você pegava um DVD, um videocassete, ou DVD mesmo, para assistir um filme, alguma coisa, ou você era obrigado a assistir programas como o Fantástico. Hoje em dia não, você tem a liberdade de chegar no YouTube e botar para assistir o que você quiser. Ouvir quem você quiser falando sobre o assunto que você quiser também. Isso por si só já deu um baque muito grande
na mídia tradicional, e também esse editorial progressista que vem sendo, como é que a gente pode dizer, vem sendo rechaçado pelo mundo livre, né? E uma prova disso, as eleições americanas, que derrotaram o progressismo nas eleições, né? E agora vem falando em liberdade. E o editorial da Globo está preso a isso, como é que a gente pode dizer, a questões de gênero, coisas que já não importam mais ao brasileiro médio, que já está pacificado que toda pessoa merece respeito pela sua condição de pessoa. E não está focando tanto em segregação. Ah, esse merece mais porque é mulher, esse merece mais porque é homossexual. Não. Todos merecem ser respeitados enquanto seres humanos. E esse editorial progressista de esquerda da Globo vem fazendo com que eles percam telespectadores de forma repetida, né? Vai sempre caindo. É uma espiral negativa terrível e vamos ver onde isso vai parar, né? A Globo está investindo fortemente agora no seu stream, né? No Globoplay, mas não tem tido os resultados esperados, né? Mark Zuckerberg, diretor executivo da Meta. As redes sociais chegaram a um ponto insustentável de censura aos usuários. Em discurso publicado nesta terça-feira, dia 7, o dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp anunciou 6 medidas para voltar às raízes e restaurar a liberdade de expressão nas plataformas. No vídeo, ele denuncia a censura da China aos aplicativos Meta e cita explicitamente tribunais secretos na América Latina que ordenam a remoção de conteúdo. Zuckerberg disse que vai trabalhar com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para frear os impulsos autoritários de governo sobre as redes sociais. Assim como o Twitter X, as plataformas da Meta vão substituir os verificadores de fato pelas notas da comunidade. A contratação dos checadores de fake news começou desde a primeira eleição de Trump em 2016, quando a mídia tradicional escreveu incansavelmente sobre como a desinformação é uma ameaça à democracia. De acordo com Zuckerberg, trazer esses profissionais para a equipe foi uma tentativa de boa-fé de abordar as preocupações com a veracidade das informações propagadas na rede, sem nos tornar árbitros da verdade. Pois é, né? Será que foi isso mesmo? Entretanto, os verificadores de fato foram muito politicamente tendenciosos e destruíram mais confiança do que criaram, especialmente nos Estados Unidos. Além disso, as redes sociais da Meta vão simplificar as políticas de conteúdo e eliminar restrições sobre imigração, gênero e outros tópicos desconectados do discurso politicamente correto. O que começou com um movimento para ser mais inclusivo tem sido cada vez mais usado para calar opiniões e excluir pessoas com ideias diferentes. E isso foi longe demais, afirmou Zuckerberg. Em terceiro lugar, o executivo pretende concentrar a moderação de conteúdo na identificação de crimes reais para combater ilegalidades e, ao mesmo tempo, garantir que as pessoas possam compartilhar suas crenças e experiências em nossas plataformas. Haverá uma mudança de aplicação das políticas da Meta a fim de reduzir os erros que representam a maioria da censura nas plataformas da companhia. Vamos focar esses filtros em combater violações ilegais e de alta gravidade, diz Zuckerberg. Crimes como tráfico de drogas, terrorismo e exploração infantil são assuntos que a empresa leva muito a sério, afirmou o executivo. Quero garantir que lidemos com eles de forma responsável. Assim, os escaneadores de conteúdo vão passar por ajustes para exigir mais certeza de que uma política da empresa está sendo violada antes de remover o conteúdo. De acordo com o CEO, isso significa que vamos deixar passar mais conteúdo ruim, mas também vamos reduzir o número de publicações e contas de pessoas inocentes que removemos acidentalmente. A quarta medida é uma mudança no algoritmo para deixar de punir conteúdo político nas redes sociais. De acordo com Mark Zuckerberg, a plataforma da Meta pararam de recomendar publicações do tipo devido a pedidos de usuários. Mas agora parece que estamos em uma nova era e começamos a receber feedbacks de que as pessoas querem ver esse tipo de conteúdo novamente, diz ele, conteúdo político. As mudanças também vão afetar a estrutura profissional dentro da Meta. As equipes de confiança, segurança e moderação de conteúdo serão transferidos para a Califórnia, estado norte-americano tradicionalmente eleitor do Partido Democrata, para o Texas, que um dos principais redutos do Partido Republicano. Ao trabalharmos para promover a livre expressão, acho que isso nos ajudará a construir confiança, falou Mark Zuckerberg, definindo o Texas como um lugar onde há menos preocupação sobre o viés das nossas equipes. Por fim, o executivo destacou a intenção de trabalhar com Trump para pressionar governos ao redor do mundo que estão atacando as empresas norte-americanas e pressionando para censurar mais. Para o CEO da Meta, a única forma de reagir à tendência global de sufocamento do livre discurso é com o apoio do governo dos Estados Unidos. E aí, galera, o que é que você achou dessa mudança, né? Dessa guinada da opinião de Mark Zuckerberg sobre a liberdade nas suas redes sociais? Para mim, isso mostrou o quanto ele é um cidadão, vamos abrasileirar aqui, do centrão. Tipo, quando era o Joe Biden, né, um cara progressista, um cara de esquerda no governo, que desprendia mais recursos para patrocinar empresas que tinham essa visão mais globalista, essa visão mais progressista, ele estava ao lado deles. Agora que Donald Trump ganhou, que tem uma visão mais liberal,
ele se diz agora um apoiador de Trump, né? Aqui no Brasil a gente tem uma frase, né, muito dita ultimamente, que é quem lacra não lucra, né? Então, com a mudança de governo, ele quer lucrar mais, então ele está revendo é, esse posicionamento histórico do Meta, que sempre teve mais alinhado com o progressismo, né? O resultado é bom, o motivo, os meios são meio escusos, né? Mas o resultado é bom. Então, se vier para beneficiar a nossa liberdade aqui nas redes sociais, porque hoje o que a gente tem mais receio é de perder esse espaço que eu tenho aqui, por exemplo, de poder criticar o governo, se eu bem quiser, de poder elogiar se eu bem quiser. Então, a nossa liberdade de expressão, ela tem que ser inegociável. Beleza? Obviamente, você não pode se apoiar em liberdade de expressão para cometer crimes, como calúnia, como difamação. Porém, você tem que ter o direito de falar. Porém, você tem que estar identificado e deve ser responsabilizado por aquilo que você falar que for um crime, né? Não simplesmente calar a pessoa para que ela não possa falar. Você tem que deixar ela falar e responsabilizar se nessa fala houver o cometimento de algum crime. Mais uma vez eu gostaria de agradecer. Muito obrigado a você que despendeu do seu tempo para estar aqui me ouvindo falar, trazendo essas notícias. Muito obrigado também a você que interagiu aqui no chat, que deixou seu comentário. Peço que não esqueça de deixar sua curtida, curta também porque ajuda no alcance. Deixe compartilhe essa live com seus amigos para que a gente possa estar alcançando mais pessoas. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações sempre que entrarmos ao vivo ou nós postarmos vídeos também. Muito obrigado, tenham um bom dia a todos e pretendo entrar de novo na sexta-feira. Aguardo vocês aqui novamente.